algumas orientações aí que eu tenho dado em relação a essas quartas-feiras. A sugestão é que a gente leia o texto de Tessalonicenses, as duas cartas, e eu prometo que a gente consegue lê-las em menos de meia hora. Quem tentou, alguém tentou, cronometrou, pode confiar que em menos de meia hora você consegue ler esse texto, que nos vai dar a base da nossa reflexão. Se por alguma razão você já comprou aquele livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, você também pode dar uma olhadinha naquele livro e fazer a sua reflexão baseado nisso. A gente não vai dar ênfase na emoção, a gente vai dar ênfase na espiritualidade, mas aquele livro também traz uma certa riqueza para a nossa reflexão aqui, Você pode imaginar que no semestre passado nós fizemos o curso com os líderes, e algumas coisas então vão transparecer na nossa reflexão aqui também, ok? Tessalonicenses, cidade de Tessalônica, a gente já viu um pouco sobre essa cidade domingo, de uma província da Macedônia, uma capital de província, e Paulo escreve a essa igreja. E eu quero repetir alguns textos já lidos no domingo, que são na verdade a base dessa carta, e depois continuar a reflexão. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 2 ao 5, está praticamente a essência de tudo aquilo que será trabalhado mais tarde. Um resumo, um ponto de partida maravilhoso. Diz o seguinte: nas nossas orações sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês, pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês trabalhar tanto, e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele. Uma palavra muito preciosa para o seu coração, uma certeza que Paulo coloca aqui. Nós sabemos, irmãos, nós sabemos que Deus nos ama. Ele escreve que Deus os ama e os escolheu para serem dele, pois temos anunciado o Evangelho a vocês não somente com palavras, mas também com o poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês para o próprio bem de vocês. Uma mensagem que foi anunciada, que fala de um Deus que leva as pessoas a crerem, a terem amor e esperança. E como nós já falamos, você não pode eliminar uma dessas três verdades. Você não pode eliminar esperança, não pode eliminar amor e muito menos fé. Elas se completam. E nós vimos já no domingo que na verdade são os três pilares de uma fé, de uma vida de fé, Você crê, você confia, você automaticamente é amado, e por isso você é capaz de amar também, e isso tudo te leva a uma esperança, porque a nossa fé não é só para o dia de hoje, a nossa fé não é só para esse momento, a gente crê em relação também ao futuro. E aí mais um pouquinho, a mais alguns textos. Vamos agora a 1 Tessalonicenses capítulo 2, texto que nós não lemos no domingo, para a nossa reflexão, começando lá no versículo 1. Vocês sabem muito bem, irmãos, que a nossa visita não ficou sem proveito. Sabem também que fomos maltratados, insultados na cidade de Filipos, antes de chegarmos aí em Tessalônica. Fomos muito combatidos, mas o nosso Deus nos deu coragem para anunciar a vocês a boa notícia que vem dele. Aquilo que anunciamos a vocês não se baseia em erros ou em más intenções, e também não tentamos enganar ninguém. Pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos, porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Não queremos agradar pessoas, mas a Deus que põe à prova as nossas intenções. E ainda o versículo 9:
Irmãos, vocês com certeza lembram de como trabalhamos e lutamos para ganhar o nosso sustento. Trabalhávamos de dia e de noite, a fim de não sermos uma carga para vocês, enquanto anunciávamos a vocês a boa notícia que vem de Deus. Eu estou colocando ênfase nessa boa notícia que vem de Deus, esse anunciar de uma notícia que é diferente. E Paulo fala: nós não viemos aqui enganar vocês, nós não viemos aqui contar uma história para vocês. A nossa mensagem foi uma mensagem pregada com poder, com a presença do Espírito Santo, e é verdadeira, é um absoluto. Que mensagem é essa? O que é uma boa mensagem? E a gente precisa entender que a boa mensagem não é só falar para o fulano: Deus te ama, é uma grande verdade. Mas a mensagem envolve muito mais do que isso, envolve toda a minha vida, envolve o meu presente, meu passado, como também o meu futuro. Por isso eu enfatizei a esperança no domingo. Se nós não temos esperança em relação ao amanhã, em relação a daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, na eternidade, se nós não conseguimos compreender esperança, nós trabalhamos o nosso relacionamento com Deus como uma autoajuda não, porque é a ajuda dele, né? Como uma ajuda para a minha necessidade de momento. Estou precisando de dinheiro, estou precisando de saúde, estou precisando uma paz sobre minha família, estou precisando de oportunidades, estou precisando de proteção, estou precisando, e eu falo: Deus, eu estou precisando. Quando a minha oração, a minha fé está apenas nesse presente meu, é sinal de que eu não compreendi o Evangelho, que a mensagem que Deus tem para nós não é só para esse momento, e também não é só para os meus caprichos de momento, é uma mensagem muito mais ampla. E aí nós temos uma questão aí que nós precisamos entender, que é a questão da fé, porque eu oro de acordo com a minha fé, eu vivo de acordo com a minha fé. Agora, como é que eu entendo Deus e como eu creio em Deus? Como é o meu Deus? Que imagem eu tenho de Deus? Que compreensão, que entendimento? Sobre Deus, que certezas eu tenho? Deus é bom. Tem outras pessoas boas. Quem é bom aqui? Levanta a mão. Quem é bom? Olha, tem vários aqui que também são bons. Deus é amor. Quem aqui também ama? Tem vários que amam. Deus é paz. Quem está na paz aqui? Vários. Mas quem é Deus? Quando você ouve a palavra Deus, automaticamente você cria uma imagem na sua mente. Como é Deus? E aí você vai por aí no mundo afora, você passa por alguns hotéis, pousadas e alguns lugares, e aí você vê algumas esculturas, e muitas vezes elas têm uma cara de monstro, uma cara de mal, de agressividade. Por quê? Aquilo lá de alguma forma quer representar força, e muitas vezes as pessoas fazem aquelas estatuetas para de alguma forma projetando aquilo que eles têm concluído em sua mente. Então eles visualizam algo poderoso, algo que morde, algo que é agressivo. Meu Deus é assim. Outros desenham um Deus com asinha, outros um Deus distante. Nós criamos imagens enquanto nós ouvimos a palavra de Deus, e de acordo com essa imagem que você e eu criamos, nós oramos. Agora pare e pense, qual foi o tamanho da sua oração hoje? Esse é o tamanho do seu Deus. Aí um dia eu estava numa célula lá em Curitiba, estava na célula lá, tinha um rapaz lá, eu perguntei para ele: e aí, como é que foi o seu relacionamento com Deus hoje? Ele me olhou: relacionamento? Aí ele deu uma risadinha, aquela, sem graça. Aí ele falou: nem lembrei de Deus hoje. Então essa é a imagem que ele tem de Deus, ele não lembra de Deus, porque Deus não tem significado para a vida dele, Deus não tem importância, Deus não tem relevância. Para que falar com Deus? Outra, se eu acho que Deus só me ouve, mas no final das contas Deus faz exatamente o que Ele quer, para que falar com Ele então?
Se sempre a vontade dele vence, eu vou colocar um pedido para ele? Ele vai fazer o que ele quer? Então o que adianta orar? Nem vou orar. Que seja feito a vontade de Deus, né? A vontade de Deus que aconteça. Hoje só tenho a agradecer. Então, hoje você não sabe quem é Deus. Você ainda não entendeu quão pequeno você é diante de Deus, por isso você acha que só tem a agradecer. A diferença entre a sua pessoa e Deus é tamanha, que vale sim a pena clamar, orar, chorar, porque você é muito insignificante comparado com Deus. A sua vida é muito irrelevante. Se você faltar, que falta faz? Se você faltar, que diferença faz? Alguém vai, algumas pessoas vão chorar a sua ausência, mas a sua pessoa faltando vai fazer alguma diferença no planeta Terra? Quase nenhuma, ou não. Comparado com os 7 bilhões de pessoas, né? Você é apenas um grão. E muitas vezes, por não conhecer a Deus, não entender a Deus, nós nos colocamos no centro do mundo. O que é fé? Fé é a certeza de que é possível que as coisas do nada surjam pela intervenção de Deus. É verdade? É. Está lá em Hebreus. Mas veja só, a fé sua não é um exercício místico para tentar chegar num outro patamar, para ter uma compreensão maior. A sua fé está relacionado, tem a ver com o seu relacionamento com Deus. A palavra de Deus revela a Deus. Quando você ora, Deus se revela a você. Quando você conversa com Ele, há uma revelação de Deus para a sua vida. Quando você ouve Deus, você recebe uma revelação dEle. Quando você se aquieta na presença dEle, de alguma forma Ele se manifesta. Quando você contempla a natureza, de alguma forma Deus consegue falar com você, se o teu foco for correto, né? Se estiver relacionado a Deus. Então a revelação de Deus, ela é importantíssima para que a gente creia. Mas a revelação de Deus depende também da nossa atenção. Por isso, a nossa fé, nós não somos capazes de elevar a nossa fé por nós mesmos. Falar assim, logo pela manhã, hoje eu vou crer, mas eu vou crer de todo o coração. Isso não adianta. Você pode conversar com Deus, Deus, eu não estou legal hoje, mas eu preciso crer, porque eu tenho vários desafios, e aí você conversa com Ele, e aí Deus se revela a você, e aí você começa a ter uma certeza de que aquilo que ainda não existiu, pode chegar à existência, porque Deus vai agir na sua vida. Você entendeu isso? Você consegue então, nessa conversa com Deus, algo vai preenchendo você, e aí você consegue compreender, ainda não chegou à existência, mas se Deus colocar a mão aqui, vai chegar à existência. Você crê nisso? E aí você coloca os seus problemas diante desse Deus, que é capaz de fazer muito mais do que você imagina. Mas a sua fé não é um esforço psicológico. Não é você dar 3 pulinhos e declarar, eu vou crer, vou crer, vou crer. A sua fé tem a ver com o relacionamento, a sua fé tem a ver com prestar atenção naquilo que Deus está fazendo à sua volta. É notar o que Deus já tem feito na sua história, é prestar atenção naquilo que está se movendo com o agir dEle, com o poder dEle, e aí a nossa fé vai crescer cada vez mais. Veja só, nós precisamos entender que a nossa fé, ela cresce de acordo com a revelação de Deus. Deus se revela de modo pleno a você e a mim, só que a nossa atenção muitas vezes não está nessa revelação, e nós só vamos crescer na fé quando nós assimilarmos a revelação de Deus na nossa vida, seja nas pequenas ou nas grandes coisas.
Aí, esses dias eu estava pensando sobre Estevão, o cara que foi apedrejado, está lá em Atos o texto, o relato. Eu fico admirado com a forma que ele faz a sua defesa. Ele faz um relato histórico fantástico, um resumo histórico fantástico. Eu pensei, mas da onde ele tinha essas conclusões? Aonde ele estudou para ter esse resumo? Aí, pesquisando um pouquinho, cheguei a uma conclusão. O livro de Salmos, ou os Salmos, como você queira falar. O Salmo 78, ele diz lá, repitam aos filhos aquilo que Deus fez. E aí ele relata o relacionamento de Deus com o seu povo. Isso era cantado ou em modo de poesia declamado. Salmo 104 descreve a criação. Era algo cantado. Você conhece uma música de cor? Não do Amado Batista, Roberto Carlos, uma outra, conhece de cor? Sabe de cor? Né? Algumas antigas. É fácil memorizar quando você tem uma melodia, né? Aí você sabe de cor. Memorizar um versículo já é mais difícil. Salmo 104 descreve a criação, era cantado. Salmo 105 relata como Deus tira o povo de Israel do Egito, com vários momentos pontuados. Salmo 106 descreve o povo de Israel no deserto. Está acompanhando? 104 é o que mesmo? 105, verdade. E o 106, como Deus conduziu o povo pelo deserto. 107, diversas situações de perigo, e as pessoas clamaram, e como Deus estendeu a mão. Através dos salmos, Deus se revela. Eu vou lendo as histórias, a história de outras pessoas, e começo a entender, Deus age assim. Começo a compreender, houve um clamor e o agir de Deus. E eu vou percebendo como Deus conduziu José. Vou percebendo como Ele conduziu o povo de Israel. Eu vou percebendo como Deus cuidou das pessoas durante a sua história, nos vários momentos críticos. Eu vou cantando isso, dia após dia, cantarolando essas histórias, e aos poucos isso vai entrando no meu coração, e há uma revelação de Deus quando nós lembramos daquilo que Deus tem feito. Quando você relembra fatos da sua história e da forma como Deus te conduziu, enquanto você separar um tempo de silêncio para meditar sobre esses momentos, de alguma forma você vai perceber que Deus se revela a você. E em alguns momentos você vai compreender melhor do que quando você os vivenciou, porque você já está olhando de uma outra perspectiva aquele ocorrido, aquele fato, e a sua fé vai crescendo. Conte as bênçãos, conte o que Deus tem feito na sua vida. O compartilhar de outra pessoa traz a mim uma revelação de quem Deus de fato é. E aí nós temos salmos, nós temos relatos, histórias e poesias na Bíblia que mostram um pouco da face de Deus. E baseado nisso eu vou crendo. Se eu rejeito a Bíblia, obviamente eu não vou compreender quem é Deus. Se eu não dou atenção a ela, um tanto da revelação de Deus se perde para a minha vida, porque eu não estou dando atenção àquilo que Deus quer falar comigo. Mais um salmo para você anotar aí, Salmo 136, como Deus conduziu o povo. E esse salmo é interessante porque ele cita, e Deus fez tal coisa, e aí repete uma frase, o seu amor dura para sempre, ou a sua misericórdia dura para sempre, de acordo com a versão. Ele vai frisando, ele fala uma frase, o seu amor dura para sempre. Próxima frase, o seu amor dura para sempre. Mais uma frase, o seu amor dura para sempre. Qual é a ênfase desse Salmo 136? Seu amor dura
para sempre, ele não acaba amanhã. Você pode passar por dificuldades, mas o amor não acaba. A nossa fé está diretamente relacionada com a compreensão que temos de Deus. Quanto menos você compreende Deus, menor é a sua fé. Se você ouviu falar, mas isso ainda não se tornou fé para você, e você faz da mesma forma como o outro fez, isso não vai funcionar, porque você está apenas papagaiando algo que na verdade não é fé sua. A fé move montanhas, mas precisa ser a sua fé. Isso te leva a um outro entendimento, a um outro conhecimento, uma outra experiência com Deus. Por isso, fé a gente não recebe no momento, fé a gente desenvolve, assim como tantas outras coisas. Quem é Deus para você? É uma pergunta que você precisa responder a você mesmo. Quem é Deus para você? Qual é a cara de Deus? Não é o Papai Noel, fique tranquilo. Qual é a cara que Deus tem? Qual o tamanho do braço de Deus? Não de acordo com o Salmo, mas daquilo que você vê na sua vida. Qual é o tamanho abençoador, o tamanho abençoador da mão de Deus na sua vida? Qual é o poder da palavra de Deus? E Deus chama a existência através da palavra qualquer coisa. Deus diz, haja luz e há luz. Qual é o poder que você sente na palavra proferida por Deus? Quando é uma palavra de promessa, tantas vezes a gente até cita a palavra de promessa, mas a gente não crê que ela é poderosa, a gente não confia que ela é poderosa. A gente fala assim, se Deus quiser, talvez aconteça na minha vida, mas a gente não crê naquela fidelidade de Deus sobre nossa vida, e por isso a gente dá margem à dúvida, e as coisas se perdem, porque a gente não crê como a gente deveria crer. Quem é Deus? Qual é a habilidade que o seu Deus tem? Eu sei que a gente fala do mesmo Deus, mas dentro daquilo que a sua mente, seu coração, seu espírito está compreendendo, quais são as habilidades que Deus tem? O que Ele é capaz de fazer? Qual é a criatividade de Deus? Sabedoria dEle? Dentro das problemáticas que você vive, Deus tem solução para aquilo? E aí tem as causas impossíveis. Qual é o poder de Deus? O que Ele é capaz de fazer? Tem uma situação lá complicadíssima, Deus pode resolver? Deus pode te livrar daquela situação? Deus é capaz? Qual é o tamanho, a expressividade, a sabedoria, a bondade do seu Deus? Por muitos anos eu entendia Deus como aquele que sabia todas as coisas e queria que eu vivesse certinho. Eu sentia uma eterna cobrança, errei de novo, não deveria ter feito. Eu só sentia a cobrança da parte de Deus, só cobrança. É fácil viver assim? Difícil e chato. Quando a gente não compreende a bondade de Deus, Deus sabe que você é filhinho, e Deus sabe que você erra. Obviamente Ele não quer que você erre o tempo todo, mas Ele quer te pegar pela mão, Ele quer te ajudar. Qual é o caráter de Deus? Deus não é mau caráter, ou é? Qual é a pureza de Deus? A santidade? Qual é o nível moral de Deus? E aí a gente vai entendendo um pouquinho quem Deus é. E a gente lembra que o seu amor dura para sempre. Aí tem mais um aspecto, dentro dessas características de Deus, tem mais um aspecto que é a chave para a nossa compreensão. Eu preciso entender para onde Deus quer me levar. Quais são os caminhos de Deus? E aí eu estou falando não só para esse tempo aqui na terra, eu estou falando de eternidade. A gente vai, nessa nossa reflexão, numa próxima ocasião, creio daqui a 2 quartas, a terceira nossa, a gente vai fazer essa reflexão sobre a eternidade, mas é importante que a gente já compreenda nesse momento,
Alguns acham que eternidade é o seguinte: a gente sentado como se fosse um grande coral, cada um com uma harpa, tocando músicas antigas. Para mim não é. Eu sei que na eternidade vai ter música, mas eu sentado com uma harpa não dou conta não. Aí eu vou ter que pedir para Deus me renovar, mas como eu sei que eu serei o Helmut na eternidade sem pecado, né? Então para mim a harpa não vai funcionar. Então vou ter que aprender alguma outra coisa, mas assim, não serve. Deus é um Deus criativo, Deus não para de criar, e você vai poder fazer parte disso, você vai poder visualizar isso, você não vai ficar sentado num cantinho, tudo branco, e ali esperando o tempo passar. Isso para mim não é vida, não é eternidade. Muitas vezes nós imaginamos algo de acordo com algum filme, mas não é isso. Deus é criativo, Deus tem um universo, e muito mais do que a gente imagina. Então a gente precisa entender que Deus obviamente vai ter responsabilidades para a gente, mas existe essa questão: você vai continuar vivendo eternamente, e você terá o privilégio de se expressar. Você, talvez não pelo canto ou pela harpa, né? Mas você vai continuar se expressando, você vai continuar vivendo, você vai continuar se movendo, você vai continuar. E Deus tem reservado algo para você que a sua mente hoje não compreende. Então eu preciso entender que a minha vida, meu relacionamento com Deus não é só aqui e agora, tem a ver com toda a eternidade. Isso aqui é um período muito curto, às vezes até curto demais. Eu queria fazer uns 150 anos, 200, quem mais? Também, tem mais alguns que queriam viver bastante, né? Eu sei que quando eu chegar lá pelos 70 eu vou querer partir, né? Eu vou querer ser promovido, mas enfim, hoje ainda quero viver muito, muito tempo. Mas enfim, precisamos compreender Deus e o propósito dele. Se nós não compreendemos isso, nós continuamos no centro de todas as coisas, e nós usamos as forças, os poderes de Deus para o nosso benefício, para o nosso bem-estar, para a nossa vida completa. E aí o texto aqui de Tessalonicenses nos ajuda muito. Aí no versículo 12, agora a gente vai pontuar só alguns versículos ainda. Versículo 12 do capítulo 2, o apóstolo Paulo falou o seguinte, ele e outros apóstolos que estavam junto nessa viagem, diz o seguinte: nós os animamos e aconselhamos para que vocês vivessem de uma maneira que agrade a Deus, que os chama para terem parte no seu reino e na sua glória. Veja só, Deus tem um propósito para a sua vida de glória. Talvez essa glória não aconteça aqui, talvez você continue batalhando e sofrendo aqui, mas Deus tem reservado glória para você. Ele vai repartir a sua glória contigo, por mais que eu e você não mereçamos isso. Mas aí Paulo fala o seguinte: nós animamos, ensinamos, encorajamos, aconselhamos vocês, para que vocês vivam de um modo correto, para que vocês possam participar desse maravilhoso. Nem tudo eu vou vivenciar hoje, mas eu preciso entender que estou nesse caminho para algo melhor, participar do seu reino e da sua glória. Versículo 13, existe outra razão pela qual sempre damos graças a Deus quando levamos a vocês a mensagem de Deus, que é essa mensagem em relação àquilo que Deus tem para a nossa vida. Vocês a ouviram e aceitaram, não a aceitaram como uma mensagem que vem de pessoas, mas como uma mensagem que vem de Deus, o que de fato Ele é, pois Deus está agindo em vocês, os que creem. E aí tem várias versões que vão expressar isso de um modo um pouco diferente, mas eu quero sublinhar essa frase: Deus está agindo em vocês, os que creem. Significa que o poder de Deus está onde? Nesse momento? Na cadeira? Não, no microfone, aqui nos objetos do culto?
O poder de Deus está onde? Se Deus está agindo em você, o poder de Deus está onde? Nos outros e em você. Você crê nisso? Que o poder de Deus está em você, porque você crê, e que da mesma forma como Deus é capaz, da mesma forma estou exagerando aqui, né? Assim como Deus é capaz de fazer um milagre, o poder que está em você é capaz de gerar sobrenatural também, porque Ele habita em você. E aí muitas vezes a nossa fé, ela é uma fé de braços cruzados, porque nós esperamos que Deus faça alguma coisa, e nós não entendemos que o poder está agindo em mim, não só para eu sentir paz, alegria, conforto, mas o poder de Deus está agindo em mim para gerar palavras de vida, para gerar ações de vida, para gerar um entendimento que eu não tive antes, e a gente vai entrar nos dons também, mas ele enfatiza exatamente isso. Vocês precisam entender que o poder de Deus está em vocês. E aí muitas vezes nós achamos que o poder está muito mais lá longe, em outro lugar, do que em nós, e vivemos dessa forma, porque a nossa compreensão não é completa em relação àquilo que Deus tem para a nossa vida. Agora vamos continuar, 17 e 18, desse mesmo capítulo 2. Irmãos, nós tivemos de nos separar de vocês por algum tempo. Estamos longe dos olhos, mas perto do coração. Você achou que era música de alguém apaixonado, né? Está bem aqui, ó. Sentimos muita saudade de vocês e gostaríamos de vê-los outra vez. Por isso, quisemos ir até aí e fazer uma visita a vocês. Pelo menos eu, Paulo, quis fazer isso mais de uma vez. Mas Satanás não nos deixou. Ele acabou de falar, lá no versículo 13, que o poder está agindo em nós. E aí ele continua, daí ele fala assim, ó, tal situação eu quis visitar vocês, mas Satanás não deixou. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, porque não há um relato aqui. Talvez ele tenha achado que ele estava, de alguma forma, sendo conduzido pelo Espírito Santo, e depois ele percebeu que alguém outro estava guiando a situação. Isso já aconteceu com você? Você tinha plena convicção que Deus estava agindo a sua vida e de repente você percebeu que não era Deus? Que você caiu numa armadilha? Acontece, não acontece? Talvez tenha acontecido algo similar, mas eu quero sublinhar aqui, essa frase, Satanás não deixou, porque Deus não era capaz? Porque Deus é inferior? Porque Deus não tem domínio sobre todas as coisas? Pense na sua vida, na sua história. Tem algumas coisas que Satanás não permitiu que acontecesse? E você achou que era Deus? Ou Satanás não permitiu que acontecesse, e você achou que eram as pessoas que não deixaram? Você colocou culpa nas pessoas, nas circunstâncias? Muitas vezes nós não entendemos que ao agir do inimigo, nós não temos o discernimento de perceber o inimigo colocando seus entraves na nossa vida. Um pouco mais adiante, agora só vou entrar um pouquinho no capítulo 3, Tessalonicenses 3, aí nós vemos o seguinte, ele fala uma série de coisas lá, eu não vou ler agora, só o versículo 5, em casa você vai ler esse texto igual, da mesma forma. Então no versículo 5 diz o seguinte: por isso não pude aguentar mais sem ter notícias de vocês, e enviei Timóteo para saber como vai a fé que vocês têm. É que eu tinha medo de que o diabo os tivesse tentado de tal modo que todo o nosso trabalho tivesse ficado inútil. O apóstolo Paulo, ele tem a consciência de que o inimigo continua trabalhando, de que apesar do poder de Deus da fé, o inimigo, ele não parou. Não que ele seja mais forte, não que ele esteja dominando algumas situações, de forma alguma, mas ele continua trabalhando. E às vezes somos impedidos porque o diabo está tentando nos impedir. No que nós devemos crer? O poder que está em nós, não pelo nosso poder, mas o poder que está em nós é maior.
E aqui o apóstolo Paulo está preocupado, porque o pessoal, ele achou que o pessoal iria desviar da fé, iria esfriar nesse entendimento de Deus, porque eles tinham pouco tempo de vida de fé. Então ele achou que talvez por alguma razão eles iam desviar novamente. Por essa razão ele repete isso sempre de novo: nós aconselhamos, nós encorajamos, nós ensinamos, nós anunciamos, para que eles continuassem nessa fé. E isso precisa acontecer na nossa vida também. Espiritualidade saudável, gente, não é um exercício que eu faço, psicológico que eu faço, que vai me levar a uma compreensão maior de Deus. Espiritualidade saudável tem a ver com um crescimento na fé. Espiritualidade saudável tem a ver no compreender que o diabo está tentando impedir. Espiritualidade saudável tem a ver com o entendimento de que o diabo pode estar me tentando, e se eu não cuidar, se eu não estiver com a armadura, eu posso de repente cair na armadilha que o diabo está colocando. Eu preciso compreender que há um adversário. Domingo nós refletimos um pouquinho sobre a perseguição, sobre as dificuldades. Eu preciso ter uma espiritualidade saudável, que é essa fé, essa imagem correta de Deus, e saber que Deus é capaz de fazer, entender que o diabo está trabalhando, e se eu não prestar atenção eu vou me confundir. Se eu não estiver com a espiritualidade saudável, eu vou me confundir com as vozes, achar que a voz do inimigo é a voz de Deus. Outra coisinha, não sei quantas pessoas estavam aqui no culto domingo. Pense em tentação. Qual o tamanho da tentação sobre cada uma das pessoas de domingo para cá? Consegue compreender? Quantas tentações o inimigo tem inventado para dificultar a caminhada de cada pessoa que estava aqui no culto domingo? Você consegue imaginar o investimento de Satanás de hoje, desse momento, até domingo, na minha e na sua vida, para tentar levar a gente a um esfriamento de fé, uma conclusão errada de Deus, um equívoco em relação às coisas que estão acontecendo, ou até nos atrair para fazer algo errado? Você consegue imaginar quantas tentações vão acontecer de agora até domingo? Quantas tentações acontecem na sua vida em um mês? Quando a espiritualidade não é saudável, muitas vezes nós nem compreendemos tentação, nós simplesmente vivemos, foi mal, não deu certo, poxa, então, e a gente nem percebe que o inimigo está lá. A gente acha muitas vezes que a gente vai ser mais esperto do que, como é que é aquele nome do livro lá, mais esperto que, esqueci o nome do livro, que é o diabo, né? É isso aí mesmo, né? Do Napoleão Hill, né? Então assim, muitas vezes a gente não consegue compreender as coisas, não consegue ter o entendimento das coisas, porque a nossa espiritualidade está doentia. Agora, é uma conclusão que você precisa tirar. Por isso eu falei, o tamanho da sua oração nesses últimos dias é o tamanho da sua fé. Tranquilo? É melhor admitir que a fé está pequenininha do que fingir que não está. Porque assim, quando nós conhecemos de fato Deus, nós nos envolvemos cada vez mais, porque Ele nos fascina, porque de alguma forma aquilo lá vai tomando a gente, é algo agradável. Quanto menos a gente conhece dele, menos conversa a gente tem, menos assunto acontece, porque a gente não sabe. Então eu tenho aqui alguns pedidos de oração para esse momento agora. Coloquei aqui, crescer na fé e na revelação de Deus.
Eu coloquei isso como um objetivo meu, quero passar ele para você também. Eu quero crescer nessa capacidade de perceber a revelação de Deus. Eu compreendo alguma coisa, mas ainda falta muito. Crescer nessa compreensão da revelação de Deus, da palavra de Deus, da presença de Deus, do Espírito Santo. Crescer nesse entendimento de modo saudável. Orar para que haja restauração da fé daqueles que fracassaram. A gente não pode pensar só em nós aqui. Você deve lembrar de pessoas que fracassaram na fé. Você, assim como Paulo escreve aqui, estou escrevendo para dar ânimo, coragem, persistência, assim nós devemos orar para que as pessoas tenham ânimo. Há pessoas desanimadas, frustradas, passaram por uma batalha difícil talvez, e não sabem como continuar. Ânimo para os abatidos, os que estão sofrendo, os que estão tristes, os que precisam de consolo. Que as pessoas que são de fato filhos de Deus, vivam a sua fé no dia a dia, vivam nessa perspectiva de que o poder de Deus está em mim, não é o meu poder, mas é o poder dele que está em mim. Que os cristãos sejam capazes de suportar perseguições, dificuldades. Creio que é uma das grandes batalhas, né? A gente foge de qualquer perseguição e de qualquer dificuldade. Temos uma habilidade para fugir disso, né? E nós às vezes precisamos enfrentar. Que as pessoas vençam o maligno. Como já falei, há tanta tentação, há tanta batalha no meio do povo de Deus. Imagine daquele que nem crê em Deus. Também por último, aí se pode acrescentar mais coisas, que haja cura talvez do espírito doentio, de uma alma doentia, de um corpo doentio. Por que não orar para que o poder de Deus se manifeste, para que a glória de Deus se manifeste nesse lugar? Por que não? Se eu creio que Deus é capaz de chamar à existência aquilo que não existe, então se não existe saúde, Ele pode gerar saúde? Vamos nos colocar diante de Deus como uma criança, na simplicidade de falar com Ele. Eu quero incentivar você não a orar aquelas orações prontas, com aquela introdução, desenvolvimento, conclusão, né, que é meio copiado, mas deixe o seu espírito orar. Deixe a sua alma orar, se eu posso colocar assim. Ore aquilo que o Espírito Santo está falando a você nesse momento. E vamos nos colocar também na brecha em favor dos demais, amém? Pode ser assim? Eu vou pedir que a gente faça grupos de 5, 6 pessoas. Aí é importante que você respeite o distanciamento e o seu conforto, tenha a liberdade de estar no seu conforto, tudo bem? Você acha o seu conforto, se você quer ficar abraçado com alguém, e a pessoa também quer, é importante isso, né? Ela também quer, você pode, né? Não recomendo, mas assim, dentro do seu conforto, uma rodinha de acordo com a afinidade, pode ser homem com homem, mulher com mulher, uma rodinha de 5, 6 pessoas, eu citei uma lista aqui, baseado na reflexão, você pode acrescentar muitos outros pedidos, né? Você ora um pouquinho, a pessoa do seu lado ora, outra hora, depois você ora de novo, não tem assim uma sequência, orar em círculo, não, cada um ora como sente, e tem essa liberdade, mas antes de colocar tudo isso para Deus, eu gostaria que vocês separassem momento, para expressarem o que Deus tem feito na vida de vocês, na sua vida, algo, uma coisa só, proibido contar longas histórias, algumas frases, ó, Deus agiu no meu corpo, eu fui curado essa semana, não, Deus, eu estava abatido, Deus me levantou, eu estava em depressão, e aconteceu algo que me trouxe a vida,
ou eu estava em tentação e fui guardado. Enfim, você pode contar alguma coisa, lembrar que o compartilhar daquilo que Deus fez é necessário também para a gente seja consolidado na fé. Amém? Primeiro esse compartilhar rápido, objetivo daquilo que Deus fez, e depois a gente ora. Depois de terminar a oração, o grupo não precisa arrumar as cadeiras, vocês podem sair ou continuar conversando em voz baixa, como vocês acharem melhor, né? Portanto, é que vocês mantenham o conforto de vocês, a distância de vocês, a máscara, como vocês quiserem, tá bom? Tudo bem? Pode ser assim. E quando terminar esse período de oração, nós vamos então para casa descansar um pouquinho, porque amanhã tem mais, né? Amanhã tem um dia de trabalho pela frente. Vou orar e depois a gente pode dividir em grupos. Pai, nós estamos aqui e cremos de fato que o Senhor está aqui também. O Senhor é um Deus de poder, de sabedoria, de glória. E Pai, eu peço que o Senhor se revele a cada uma das rodinhas agora. Que haja manifestação do Teu poder, que haja manifestação da Tua palavra, que haja o agir do Espírito Santo, que o Teu Espírito nos ensine a orar nesse tempo agora, e que em unidade possamos clamar, possamos pedir, possamos agradecer, possamos Te dar toda a honra, toda a glória. Deus, que cada um aqui seja preenchido com a Tua presença. Deus, que nesse lugar não falte fé, que nesse lugar não tenha dúvida sobre quem Tu és. Se o inimigo vem colocar dúvidas ou impedimentos, nós repreendemos essa tentativa do inimigo em nome de Jesus, e declaramos que sobre esse lugar haverá manifestação da Tua glória. Você crê nisso? Crê nisso? Amém.